Minhas estrategistas magnéticas, deixem-me começar pelo silêncio. O silêncio é o primeiro véu do poder, quando os deuses ainda se divertiam, a brincar com o destino dos mortais. Havia uma regra que eles respeitavam. O mistério é a energia que faz o mundo girar. Tudo o que é totalmente conhecido perde a alma. Tudo o que permanece ligeiramente escondido continua vivo. Cleópatra aprendeu isso cedo, não nos campos de batalha, mas nos corredores do palácio, entre mosaicos e sombras, enquanto o seu irmão falava demais, e os generais exibiam medalhas, que ninguém lhes pedira para mostrar, ela observava. Ela compreendeu que o poder não está em dizer tudo, mas em saber o que deixar por dizer. Quando César chegou a Alexandria, trouxe consigo a pressa de um homem, que acreditava que o mundo lhe pertencia. Falava em vitórias, em leis, em números, como quem tentava medir o Nilo com uma régua romana. Ela deixava-o falar. O silêncio não é ausência de voz, é uma forma de comando. Ele pensava que o silêncio era timidez. Mas cada pausa que ela fazia era um espelho que o obrigava a olhar para dentro. E enquanto ele se perdia nos próprios pensamentos, ela construía espaço para o seu. Aprendam isto. Quem domina o silêncio, domina o ritmo da conversa. Uma mulher que não se apressa obriga o mundo a respirar no seu compasso. César perguntou-lhe certa noite entre taças de vinho. E o som distante dos músicos quais eram os segredos do Egito. Ela respondeu: os segredos do Egito não cabem numa noite só. E parou aí. O resto ficou suspenso, como uma fragrância no ar. Ele inclinou-se curioso. E foi nesse instante que ela percebeu a força do inacabado. A história que fica a meio. Cria um espaço dentro da mente do outro. Um espaço que ele próprio vai querer preencher. Enquanto ele imaginava, ela tornava-se inesquecível. Não é truque. É ritmo. O mundo vive à procura de fechos rápidos. A mulher sábia oferece apenas capítulos. Sabem por que razão os templos cheiram a incenso? Porque o perfume é a arte do quase. Sente-se, mas não se vê. Assim deve ser a vossa presença. Perceptível, mas nunca totalmente decifrada. Nas conversas, deixem perguntas abertas. Nos projetos, revelem intenções, mas não planos inteiros. Na vida pública, partilhem o suficiente para inspirar. Mas guardem o essencial para preservar a vossa essência. Chamem-lhe a economia do mistério. Dar o bastante para despertar confiança, omitir o bastante para manter fascínio. Mas atenção, minhas estrategistas. O mistério não é jogo de manipulação, é respeito por si mesmas. Quando se resguardam, não é para esconder. É para proteger o que ainda está a germinar. A flor não abre todas as pétalas no primeiro raio de sol. Observem o Nilo. Ele mostra-se e esconde-se, avança e recua, muda o curso e regressa. O seu poder está em não se deixar prender. Assim devem ser as vossas palavras. Mostrem um caminho, mas deixem curvas. Os que procuram compreender-vos terão de caminhar convosco. Durante anos, Roma acreditou que conhecia Cleópatra. Chamavam-a de feiticeira, deusa, inimiga, amante. Nenhuma dessas palavras aprendeu. Ela deixou que pensassem o que quisessem. Cada rumor era uma versão incompleta dela, e cada versão incompleta alimentava a lenda. Vejam o paradoxo. Quanto mais falavam dela, menos sabiam quem ela era. E ela, no seu trono de enigmas, sorria. No nosso tempo chamam-lhe branding pessoal. No dela chamava-se sobrevivência. A diferença é pequena. Existe uma beleza no ainda não conquistei, ainda não revelei, ainda não terminei, o ainda não, mantém-vos em movimento e preserva o mistério que vos protege da estagnação. Cleópatra sabia que terminar é morrer um pouco. Por isso deixava portas entreabertas, cartas sem assinatura, promessas com reticências. Não porque temesse o fim, mas porque compreendia que enquanto algo permanece em aberto, a energia continua a circular. Fechem os olhos. Pensem numa conversa recente onde disseram tudo. Agora imaginem se tivessem deixado uma frase por concluir. Algo simples, como: há um detalhe sobre isso que ainda estou a estudar. Sentem a diferença? O outro teria de regressar. O mistério cria movimento. O movimento mantém conexão. No mundo, muitos correm para ser os primeiros a falar, a aparecer, a ser vistos. Mas as águas profundas não fazem barulho. Cleópatra esperava. E no momento certo,
Cada palavra soava como decreto. Aprendam a esperar. Aguardar é uma arte revolucionária numa era de pressa. O que é raro é valioso. O que é valioso é ouvido. Quando liderarem equipas, relacionamentos ou comunidades, pratiquem o inacabado. Não ofereçam todas as respostas. Façam perguntas que provoquem pensamento. Uma líder magnética não entrega conclusões. Abre caminhos para que os outros descubram as suas próprias. É assim que se cria lealdade consciente, não dependência. O fascínio não vem da perfeição, mas do espaço que deixamos, para que o outro participe na construção. Quando a lua se deitava sobre Alexandria, e o palácio mergulhava num azul profundo. Ela ficava a ouvir o som das cigarras. Pensava nas conversas que tinham ficado a meio, nas promessas não cumpridas, nos olhares que ficaram suspensos, e percebia que era isso, o que fica suspenso que nos mantém vivos. Por isso, minhas estrategistas magnéticas, não tenham medo de deixar algo por terminar. A vida precisa de reticências. Quando contares uma história, deixa uma frase por terminar. Quando amares, deixa espaço para respirar. Quando liderares, deixa perguntas no ar. O poder não está em fechar, está em manter o mundo curioso, pelo que ainda virá. Há um trono que não se vê, mas que todos desejam conquistar. O trono da atenção. O mundo pertence, não a quem grita mais alto, mas a quem sabe ser ouvido quando fala baixo. Cleópatra aprendeu isso em Roma, o império do ruído. Todos queriam ser vistos, todos disputavam o brilho. Mas o brilho constante cega. Por isso ela escolheu o contrário, a oscilação. Tal como o sol e a lua partilham o céu. Ela aprendeu a alternar presença e ausência, luz e sombra, intensidade e recuo. E foi essa dança que manteve o seu nome vivo. Muito depois de as suas coroas se terem tornado pó, César queria vê-la todos os dias. Ela sabia que, se o fizesse, a magia morreria. O excesso é o inimigo do encantamento. Quando algo é sempre visível, deixa de ser notado. O ouro perde o valor se for o metal das portas. Por isso, ela aparecia e desaparecia. Um dia, banquetes e risos. No seguinte, silêncio e mistério. A sua ausência tornava-se presença ampliada, porque o pensamento dele a procurava no vazio. A ausência, quando bem medida, é a forma mais sofisticada de presença. Atenção é uma moeda. Gasta-se facilmente, conquista-se com dificuldade. Por isso ela calculava cada gesto, como quem mede o pulso de uma guerra. Demasiada exposição. Cansa. Demasiado segredo. Esfria. Equilíbrio. Magnetiza. É o princípio que chamo a matemática da atenção real. Não linear, mas rítmica. O coração humano bate em intervalos. A energia feminina também. Se querem manter o mundo a ouvir-vos, falem no ritmo da vida, expansão e recolhimento, dar e silenciar. Quando Roma discutia sobre quem governaria o Egito, Cleópatra não enviava mensageiros a cada rumor. Ela esperava. Ela aparecia apenas, quando a sua voz podia mudar o rumo da conversa, e quando falava, todos se calavam. Ser seletiva é um ato de poder. Mostra que não precisas competir com o ruído. Crias o teu próprio momento. Hoje, no nosso tempo, isso chama-se timing estratégico. Saber quando entrar, quando pausar, quando deixar o eco trabalhar por ti. Deixem-me traduzir esta matemática para os nossos dias. Nas redes sociais. Não publiquem por impulso. Publicar menos, com mais intenção. Aumenta o impacto. Cada palavra torna-se uma joia. Nas conversas. Não respondam de imediato a tudo. Um olhar demorado vale mais do que 10 frases apressadas. No amor ou nas parcerias, criem espaço. A saudade é a alquimia do interesse. Na liderança, aprendam a sair de cena no auge. O silêncio certo dá tempo para que o vosso valor ressoe nos outros. A constância é confortável, mas o magnetismo vive na variação. O coração acelera com o inesperado. Certa vez, um filósofo grego perguntou a Cleópatra: Majestade, como consegue que todos te ouçam? Ela respondeu: Eu não falo sempre, por isso, quando falo, o mundo escuta. Ele sorriu, achando que era charme. Mas era cálculo. A escassez cria valor. O raro é reverenciado.
Vocês não precisam estar em todo o lado. Precisam estar inteiras quando aparecem. Presença plena é mais poderosa do que presença constante. A atenção não se prende apenas com palavras, mas com energia. Ninguém sustenta fascínio em uma só frequência. A alternância entre suavidade e firmeza, doçura e força, é o que desperta o cérebro, o coração e o respeito. Durante uma audiência, ela olhava um senador nos olhos e sorria com ternura. No instante seguinte, a sua voz tornava-se tão fria que ele endireitava a postura. Não era jogo, era consciência. Ela sabia que emoção única é previsível, e o previsível é invisível. A surpresa é o oxigênio da atenção. Atenção não é posse. Não se trata de fazer os outros orbitarem à vossa volta. Trata-se de criar um campo de energia tão autêntico que os outros escolhem permanecer dentro dele. A mulher magnética não pede para ser notada. Ela simplesmente irradia algo que é impossível ignorar. E isso nasce da harmonia entre presença e ausência, entre entrega e recato. Esta noite, façam este ritual. Pensem nas vossas últimas 24 horas. Quantas vezes sentiram que estavam demais? A falar, a aparecer, a provar, a justificar? Agora imaginem o oposto. Recuar meio passo, respirar, deixar espaço para o outro chegar até vós. A atenção flui para quem sabe criá-la, não para quem a exige. E criar atenção é, na verdade, um ato de serenidade. A chama queima quando se alimenta, mas apaga-se quando se sufoca. Assim é o interesse humano. Deixem entrar ar. A distância é o vento que mantém o fogo vivo. César aprendeu isso com Cleópatra. Quando ele a procurava e ela não ia. Não era indiferença. Era alquimia. Ela deixava o fogo respirar. Minhas estrategistas, lembrem-se disto. Não sejam o som constante que o mundo ignora. Sejam a pausa que faz o mundo querer ouvir o próximo verso. A matemática da atenção é simples, mas exige mestria. Não apareçam por medo de serem esquecidas. Apareçam por amor ao impacto que vão causar. E depois desapareçam com elegância, para que o vosso nome ecoe nas entrelinhas. Porque quem domina a atenção, domina o tempo. E quem domina o tempo, já aprendeu a dominar o coração. Existe um poder mais antigo do que o ouro e mais raro do que o diamante, o poder de compreender o que o outro sente, antes mesmo que ele saiba dizê-lo. Roma chamava-lhe bruxaria, Cleópatra chamava-lhe escuta. Durante anos, ela viu reis, generais e sábios lutarem por impérios, mas todos caíam diante do mesmo mistério: as próprias emoções. A maioria quer dominar os outros, poucos têm coragem de se conhecer. E foi por isso que ela aprendeu. Quem lê as emoções domina o enredo invisível da vida. Cada pessoa é um território emocional. Alguns são desertos, secos, onde o orgulho disfarça a solidão. Outros são rios, transbordam e na correnteza perdem-se de si. Há também os vulcões, fortes, mas prestes a explodir. Se queres tocar verdadeiramente alguém, não olhes para o que ele mostra. Olha para o que ele tenta esconder. É ali, nas entrelinhas, que vive a chave emocional. Quando ela recebeu os embaixadores de Roma, observava o que faziam com as mãos. Um homem que segura o copo com força teme perder o controlo. Um homem que olha demais para o chão teme ser visto. Um homem que fala de glória, mas evita o olhar direto, carrega a culpa. Ela não os julgava, compreendia-os. E quem é compreendido, abre-se, não porque é manipulado, mas porque finalmente se sente em segurança. A empatia é o espelho onde o outro se reconhece sem medo. E isso, minhas rainhas, é mais poderoso do que qualquer coroa. A emoção é como vento, não se vê, mas move tudo. Por isso, o toque mais profundo não está no corpo, mas na escuta. Aprendam a ouvir além das palavras. Ouçam a pausa, o suspiro, a hesitação. É aí que vive o verdadeiro diálogo. Durante uma conversa, César falava de política. Mas o tom da sua voz traía o cansaço. Um dia, Cleópatra limitou-se a dizer: "Estás exausto, não é? Roma pesa-te." Ele não respondeu. Apenas respirou fundo. E naquele instante ela percebeu. Poder não está em impressionar, mas em validar. Ser vista é raro.
Ser compreendida é divino. Empatia não é fraqueza, é estratégia de luz. É a capacidade de transformar o que recebemos em compreensão. E a compreensão em direção. Cleópatra sabia que cada emoção contém uma informação. A raiva mostra onde falta respeito. A tristeza mostra onde houve perda. O medo mostra onde há desejo de proteger. A alegria mostra onde mora a verdade. Quando aprendes a ler as emoções, deixas de reagir. Começas a escolher. E essa é a liberdade suprema. Agir a partir da consciência, não da carência. Mas há um perigo nesta arte. Não se pode decifrar o outro. Se não se tiver coragem de olhar para dentro, antes de conquistar o mundo, ela precisou conquistar-se. Perdoar o medo de não ser suficiente, aceitar a fragilidade como parte do seu trono. Só então ela pode ver os outros com clareza, porque já não via o reflexo das suas feridas no olhar deles. Empatia sem autoconhecimento é absorção. Empatia com autoconhecimento é poder. No nosso tempo, minhas estrategistas, o mundo corre sem escutar. A pressa é a nova cegueira. Mas vocês nasceram para ser as que ouvem o que ninguém ouve. Aqui vai o mapa prático da chave emocional. Observem antes de responder. Uma pausa de 2 segundos pode revelar mais do que 1 hora de conversa. Perguntem o que está por trás. O que te fez sentir assim? Abre portas que, por que fizeste isso? Fecha. Validem a emoção antes de argumentar. Percebo que estejas frustrado, desarma o conflito. Protejam-se. Ler emoções não é carregar as dores alheias. É saber onde terminam as vossas. A empatia é um campo de energia, não um peso. Certa vez, uma tempestade assolou o porto de Alexandria. Enquanto todos se abrigavam, Cleópatra subiu à varanda do palácio. A chuva molhava o ouro das colunas, e ela riu, porque percebeu que, mesmo molhada, ela continuava rainha. Foi ali que compreendeu. A vulnerabilidade não destrói o poder, humaniza-o. Mostrar o que sentes não te diminui, torna-te real, e o real é irresistível. O ferro não se dobra diante do ferro, mas dobra-se diante do fogo. O calor da emoção é o que transforma a resistência em ligação. Os filósofos de Alexandria estudavam as estrelas. Cleópatra estudava o coração humano. Ela descobriu que o cérebro responde a emoções antes de responder à razão. A voz, o olhar, o gesto, tudo comunica antes da palavra. Por isso, numa mulher que fala com verdade emocional, move multidões sem precisar gritar. A chave não está em convencer, está em ressonar. Quando falas a partir do que é genuíno, o outro sente antes de compreender. E nesse instante, a comunicação deixa de ser lógica e torna-se magnética. Os grandes líderes de ontem e de hoje não são os que impõem, mas os que traduzem emoções coletivas. Sabem dar nome ao que os outros ainda não conseguem expressar. Foi assim que ela manteve o Egito unido, não com espadas, mas com palavras, que diziam o que o povo sentia e não sabia explicar. O povo não precisava apenas de pão, precisava de se sentir visto. No nosso mundo, o princípio é o mesmo. Se quiserem guiar, primeiro escutem. A autoridade nasce da empatia. A maior revelação é esta. A chave emocional que abre os outros também abre vocês. Cada emoção que compreendem no outro desperta uma parte esquecida em vós. A raiva do outro pode mostrar-vos a vossa coragem. A tristeza do outro pode lembrar-vos da vossa ternura. No fim, compreender é curar. E curar é amar com lucidez. Minhas estrategistas magnéticas, guardem esta verdade. A emoção é o idioma universal. Quem o domina, fala ao coração do mundo. Não temam sentir, sintam com consciência. Não fujam das emoções, traduzam-nas. Porque o verdadeiro poder não é controlar o que se sente, mas dirigir o sentimento com sabedoria. A chave emocional é, afinal, a chave de si próprias. Quando a girarem, o mundo inteiro abrir-se-á em eco. Amo vocês. Gratidão.